Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui, você é muito bem-vinda. Aqui no Vencendo Concursos, para quem não me conhece ainda, professor Dorival Ponte Júnior, língua portuguesa é minha disciplina aqui no curso. E como a gente sempre faz aqui, sempre que há uma nova oportunidade de emprego público, nós trazemos aqui a análise do edital, no caso aqui da disciplina de língua portuguesa, e também eu faço algumas orientações, trago aqui algumas orientações de estudo, fazendo um edital esquematizado para você se preparar melhor, caso haja interesse de você prestar concurso que você vê na tela aí, Unicamp, profissional de assuntos administrativos e técnico em administração. Então, mais uma oportunidade de concurso público. A gente vai fazer aqui a análise desse edital. Banco Examinador é a VUNESP. Eu vou trazer aqui o edital esquematizado, os principais assuntos e como você deve se preparar para estudar esses assuntos e, consequentemente, obter um resultado positivo, caso seja o seu interesse em prestar esse concurso. Então, me acompanhe aqui, por gentileza, nesse vídeo. Então, nós temos aqui o concurso para ensino médio, que é a exigência. São 18 vagas, R$ 4.026 mais 36 centavos. O salário, um ótimo salário. VUNESP, Banco Examinador, aprova dia 12 de fevereiro de 2023. Então, tem bastante tempo aí para você se preparar tranquilamente para essa prova. Aqui está o edital de língua portuguesa e também o de redação oficial que você vê aí nas últimas informações do edital, correspondência oficial, documentos oficiais, e também faz parte do edital de língua portuguesa. Eu vou trazer uma esquematização do edital separado para vocês. Primeiro, a parte de língua portuguesa que nós temos, e depois aqui a parte de interpretação de textos e, consequentemente, a última parte de redação oficial. Tudo bem? Bom, vejamos então aqui, nós vamos começar, vejam que o edital foi publicado dessa forma, mas você deve estudar, se preparar de uma forma mais objetiva, por isso que eu faço a esquematização do edital. Vamos começar por classes de palavras, aqui isso tem a ver com a parte de morfologia da gramática, morfologia, o estudo das palavras, dos termos, das expressões dentro de um contexto separadamente. VUNESP não tem o costume de perguntar o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é isso, aquilo, porque nós temos essa informação aqui, emprego e sentido que imprime as relações que estabelecem. Vamos entender isso aqui? Então, não é o que é as perguntas. O que é substantivo, o que é adjetivo, o que é numeral, o que é pronome, isso não é questionado. Nós temos que saber utilizar essas palavras, essas classificações, por isso o nome classes de palavras, dentro de um contexto. Isso a própria banca já nos traz, saber empregar e saber o sentido que cada uma dessas expressões estabelecem dentro de um contexto. Então, esse imprime as relações que estabelecem, sempre a gente vai avaliar contexto, eles vão te dar um texto, ou um trecho desse texto, e a gente vai saber identificar cada uma dessas palavras, dessas classificações. A palavra-chave aqui é classificação, por isso que se chama classes de palavras. Como essas palavras são classificadas, como elas são empregadas e qual ou quais os sentidos que elas vão estabelecer dentro de um contexto. Então, a sugestão que a gente faz aqui, inclusive nas minhas aulas, na nossa primeira aula de língua portuguesa, é justamente sobre substantivo e adjetivo. Então, nós trazemos por quê substantivo e adjetivo? Porque são nomes, são palavras criadas inicialmente na língua portuguesa e elas têm uma forma de serem encontradas no contexto. Então, o substantivo ele precisa de um determinante dentro de um contexto para que seja classificado como substantivo. Esse determinante pode estar explícito ou implícito, assim como o adjetivo é uma palavra que vai caracterizar um substantivo. Então, nós temos que saber encontrar substantivo e isso tem uma explicação. Nas nossas aulas, eu faço o seguinte: as primeiras aulas são de substantivo, adjetivo e advérbio. Isso tem um motivo, Por quê? Porque estudando substantivo, adjetivo e advérbio, sempre levando em consideração o contexto, Não vamos esquecer disso. Nós já temos condições de avaliar, por exemplo, esse item 2, da chamada concordância nominal. Já que a concordância nominal, a regra de número 0 da concordância nominal, é exatamente o seguinte, os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais,
eles concordam com os substantivos a que se referem em número e em gênero. Então, para entender a regra de concordância nominal, e depois você vai se familiarizar com isso, ou se você preferir, você vai decorar, não importa. Para entender essa regra de concordância nominal, nós precisamos saber achar um substantivo, um adjetivo, um advérbio, até também para que nós possamos entender a tal da regência nominal, né, que significa dependência. Enquanto concordância é uma harmonia, a regência é uma dependência, um complemento. Estudando substantivo, adjetivo, advérbio inicialmente, nós vamos saber encontrar uma regência nominal. Então, quando você estudar a regência nominal, você tiver contato com essa disciplina, com essa matéria, melhor dizendo, né, com esse assunto de regência nominal, você já tem a base, que é saber encontrar essas três palavras num contexto. Quando você estuda a parte de substantivo, saber encontrar, né, o adjetivo, um artigo, um pronome ou numeral, também, assim como o verbo, nós vamos ter também a questão da concordância nominal, você se familiarizar com as regras de concordância nominal de uma maneira um pouco mais objetiva, mais fácil. Assim como também, olha como está tudo interligado, fica mais simples depois para você entender crase. Então vejam que tem uma sequência aqui. E a colocação pronominal, que diz respeito ao posicionamento dos pronomes átonos, e o pronome átono está aqui, ó. Então você não precisa decorar os pronomes átonos, nós temos que saber empregar esses pronomes átonos no que tange ao aspecto da colocação desses pronomes. E nós temos na colocação o verbo, o pronome pode estar antes, ele pode estar depois, pode estar no meio do verbo. E aqui nós temos os fenômenos gramaticais, reconhecidos como próclise, como ênclise e como mesóclise, que nada mais é do que o posicionamento dos pronomes átonos em relação ao verbo. E por que eu estou mencionando isso para vocês? Porque isso é um assunto que a VUNESP gosta de perguntar bastante, assim como concordância, assim como regência, assim como crase, assim como pontuação. O que eles gostam de perguntar também sobre conjunção diz respeito a sentido, né? O significado. Olha só, sentido, tá vendo que aparece aqui no edital? Substituição de conjunção por outra que tem o mesmo valor, substituir o que por pois, por exemplo, por porquê, o ainda que por embora, o se por caso, por desde que e assim por diante. E quando aparece aqui a expressão preposição, a preposição, para efeitos de provas elaboradas pela VUNESP, o que nos interessa é a parte de regência. Por exemplo, nós temos verbos que são completados seu sentido por meio de uma preposição. Então, há verbos que exigem preposição, você sabe perfeitamente disso. Podemos citar o verbo gostar, por exemplo, é um verbo que exige uma preposição de. Podemos citar o verbo referir-se, né, que é um verbo que exige uma preposição a, e assim por diante. Então, orientação de estudo que eu trago aqui para os candidatos. Vamos saber encontrar um substantivo e um adjetivo, né, primeiro, para a gente poder entender a concordância nominal. Saber identificar um advérbio que tem a ver com circunstância. Circunstância é a palavra-chave aqui. Circunstância tem a ver com sentido. Vou até traduzir melhor para vocês aqui. É que a gramática traz como circunstância. Essa é a palavra-chave de um advérbio. A circunstância tem a ver com sentido. Por exemplo, advérbio de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de negação. Advérbios que trazem sentidos diferentes ao texto. E VUNESP gosta de perguntar, você substituir um advérbio por outro, manter o sentido original, ou então você identificar, por exemplo, quais são os advérbios no contexto que são indicados como circunstância de modo, por exemplo, ou de intensidade, e assim por diante. No aspecto do pronome, que aparece aí também, o que VUNESP gosta muito de perguntar, é muito comum, são dois tipos de pronomes, né? O chamado pronome relativo, isso tem a ver com a matéria de regência, também, né? Pronome relativo, por exemplo, o pronome que, aqueles pronomes que aparecem com preposição do lado aqui, de que, a que, com que, e assim por diante, né? Tem a ver com regência verbal e nominal. O VUNESP gosta de perguntar os pronomes átonos,
né? Mas não perguntar os pronomes, decorar os pronomes, e sim saber empregá-los, né? Lê, lês, lolá, losilás, noná, nosinás. E isso tem a ver com a matéria de regência verbal também. Então observe só, estou trazendo aqui para vocês as ligações que há entre esses assuntos. Então há uma ligação, há um motivo pelo qual a gente estuda cada um desses assuntos, porque há uma ligação para você responder outras questões, por exemplo. Resumindo, nós não temos condições de estudar concordância verbal nominal sem antes conhecermos, né, ou identificarmos substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, no contexto, ou verbo, né, também, por causa da concordância verbal. Não temos condições ainda de estudar, né, a gente não podemos estudar regência, por exemplo, que tem a ver com dependência, sem conhecermos substantivo, adjetivo, advérbio e verbo. Temos que saber isso também. Não temos condições de estudar crase, por exemplo, sem antes passar pela regência, já que a crase tem a ver com duas expressões que aparecem na regência, termo regente e termo regido. Não há como você estudar, por exemplo, de forma eficaz, a matéria de colocação pronominal, sem antes passarmos aqui por classes de palavras, já que há palavras atrativas e pronomes átonos aqui dentro de classes de palavras, né? Nós temos, por exemplo, pronomes que são atrativos, temos advérbios que são atrativos, palavras negativas que são atrativas, determinadas conjunções que são palavras atrativas que obrigam o pronome átono a ficar antes do verbo, formando assim a próclise, por exemplo. Também não há condições de estudarmos pontuação sem antes passarmos aqui por classe de palavras, né? Porque nós temos que saber achar um núcleo do sujeito, que é um substantivo, para saber o que é que faz um sujeito, para não separar o sujeito do seu verbo numa ordem direta, por exemplo, por meio de uma pontuação. Temos que conhecer conjunção, por exemplo, ou pronome relativo, que introduzem orações subordinadas e tem a ver com pontuação, tem a ver com vírgulas. Pois bem, a parte de classe de palavra, então, você sabe que é a parte fundamental, que é a base, é o alicerce para você entender o restante do texto. Por isso que eu fiz aí esquematizado para vocês, tá? E por fim, a gente tem a parte de interpretação, parte de sinônimos e antônimos, sentido próprio, sentido figurado das palavras. Talvez esse item 9 aqui seja o item mais simples das provas da VUNESP, pelo menos os candidatos me falam isso, né? Justamente porque você consegue identificar o que é um sentido próprio, né? Que é o sentido original, por exemplo, de uma palavra, como ela é empregada sempre levando em consideração o contexto, né? O sentido figurado, que é um sentido conotativo, né, como ele é empregado também dentro de um contexto. Então, a parte mais simples aí, talvez, né, vou levar em consideração. A parte de sinônimos e antônimos aqui é treinamento, é leitura, né, bastante leitura. Né, a sugestão que a gente dá é que você leia textos de provas anteriores. Claro que esses textos não vão cair novamente, mas ler esses textos é importante para você identificar quais as características da banca examinadora, isso de qualquer concurso, independentemente de qual seja o cargo. Mas a sugestão é pegar provas anteriores da VUNESP, como nós fazemos aqui no nosso curso. Nós trazemos questões de provas específicas da VUNESP para esse concurso. Nosso curso é direcionado. Então você vai ter contato com textos, por exemplo, para você fazer leitura. E você vai identificar sinônimos e antônimos, palavras que você não conhece. Você vai aumentar o seu vocabulário fazendo isso. Encontrar uma palavra que você não conhece, procurar essa palavra no dicionário, né, para você saber qual o sentido dela, você vai aumentando o seu vocabulário. E por fim, a matéria, né, a disciplina de redação oficial, que diz respeito ao Manual de Redação da Presidência da República, que está aqui, que é a terceira edição, né, desse manual, que é a mais atualizada. Ela foi atualizada em 2018, né, então nós estudamos esse manual de redação. Esse manual de redação é uma lei, né, ele tem caráter de lei, ele é um decreto, e você tem que saber utilizar esses documentos. Você não vai redigir nada, não é uma redação discursiva ou dissertativa. São documentos oficiais, como, por exemplo, você vê aqui, ofício, né? Principalmente o ofício. Para que serve um ofício? Quais são as características no ofício? Aqui você tem a definição, né, a formalidade, padronização, são algumas das características. E aqui também, concisão, clareza, né, a editoração de texto. Isso tudo o manual de redação vai trazer para vocês. E esse manual, é claro que ele está reproduzido nas nossas aulas de redação oficial,
minuciosamente, com todos os detalhes e separadamente para você não confundir. Pois bem, então é isso. Você está interessado em prestar esse concurso? Aqui no Vencendo Concurso nós temos um plano de estudos. E esse plano de estudo compreende as aulas e o material que nós chamamos de base forte, claro, né? Sem as aulas e sem esse material você não tem a base forte para poder entender o restante. Então as aulas todas gravadas, são aulas atualizadas, todas elas, inclusive a parte de legislação também. Essas aulas são direcionadas para os assuntos do edital e de acordo com as características da banca examinadora. Então nós fazemos aulas personalizadas, por isso que nós lançamos cursos direcionados para concursos específicos, como esse, por exemplo. Então, dificilmente você vai encontrar outro lugar que tenha um curso específico para esse concurso que você quer prestar aí da Unicamp. Base forte as aulas por meio de gravações e o nosso material de cada uma dessas aulas. Depois a parte de legislação, também a parte com leitura e marcações de textos especiais, assuntos e temas importantes que são mais questionados e, claro, por fim, o que você tem que fazer realmente são as revisões com resumos, né, mapas mentais, fichas que você adiciona e que você escreve aquilo que é mais importante ou aquela palavra que você esqueceu, que você não se lembra, né, fazendo setas, fazendo gráficos, etc. Isso vai trazer para você um melhor aprendizado, não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas temos que começar com a base forte ali, que são as aulas gravadas, e nós temos aqui no Vencendo Concurso. Então, você que está interessado em gabaritar esse concurso, você pode fazer a matrícula aqui conosco no Vencendo Concursos, e olha só as vantagens que você vai ter. Você vai ter, fazendo a matrícula imediatamente no ato da matrícula, você já tem acesso imediato, instantâneo. O acesso é ilimitado, isso significa dizer que você pode assistir às aulas, fazer as questões, rever quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, em lugar que você quiser, tiver acesso à internet, você consegue fazer isso. No nosso curso nós temos a teoria, claro, né? Tem que ter a teoria, que é uma das bases fortes, né, fortes aqui. E nós temos aqui as questões comentadas também de todas as disciplinas que são questionadas nessa prova, além do material em PDF simulado, que é muito importante. Esse simulado aqui, é importante você saber que esse simulado é entregue para vocês que fazem a matrícula, para vocês realizarem o simulado, e depois esse simulado ele é gravado por cada um dos professores. Então você vai ter uma aula gravada aqui do simulado resolvido para você saber o que você acertou e por que você errou, né, caso haja esse tipo de acontecimento. Além do caderno de questões com dezenas, centenas, milhares de questões aí de todos os assuntos. Então vejam só, valor de lançamento, esse curso custava R$ 497 e esse valor de lançamento foi para 347 ou 12 vezes de R$ 34,65, realmente muito barato para você se preparar com todas essas vantagens. Você tem a opção de entrar em contato com os nossos atendentes pelo WhatsApp, esses números que você vê na tela, ou para fazer mais fácil ainda, você clica no link aqui abaixo. Ó. Esse link vai te direcionar para a plataforma, a nossa plataforma de matrícula, e você vai realizar sua matrícula imediatamente por meio desse link que você vê aí abaixo. Clicando nesse link, você faz sua matrícula e já tem todas essas vantagens. Fechado? Estou te esperando aqui na nossa plataforma. Basta você fazer a sua inscrição aqui, a sua matrícula, clicando nesse link que você vê aqui abaixo e já começar a estudar agora. Não deixa para amanhã. Já faz isso agora. Assistiu ao vídeo aqui, já faz a sua matrícula. Não perca tempo. Quanto mais tempo você perder, menos preparo você vai ter. Começando agora, certeza de que até a data da prova você vai estar mais do que preparado para esse concurso. Estou te esperando na plataforma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu!